Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 5º capítulo do nosso videolivro de matemática do 2º ano do ensino médio, todo ele dentro do padrão da Base Nacional Comum Curricular. Espero que os senhores aprendam muito. Para nos ajudar, se inscrevam no nosso canal. Quando se inscreverem, clique no sininho aí em cima para receberem notificações. O like aí embaixo também nos ajuda muito. Eu desejo a todos que tenham bons estudos. Nós vamos ver agora, dando continuidade ao assunto do capítulo anterior, que é matrizes. A gente vai estudar as aplicações de matriz. Vamos ver a geometria e coordenadas. Observe a região triangular no ponto P, no plano cartesiano a seguir. Nós temos o plano cartesiano, o eixo X, o eixo Y, e aí nós temos aí um triângulo demarcado em alguns pontos. O ponto X2, Y1, o ponto X4, Y4, o ponto X1, Y4. Os vértices desse triângulo são descritos pelos pares ordenados. 1, 4, onde X é 1, Y4. 4, 4, X4, Y4. 2, 1, X1, X2, Y1. Podemos escrever esses pares ordenados em colunas, formando uma matriz. Veja, a primeira linha a gente coloca os valores de x, a segunda de y. 1, 4, 2 é o x. Ó. No primeiro ponto, x é 1, no segundo ponto, x é 4, e no terceiro ponto, x é 2. No primeiro ponto, y é 4, no segundo ponto também é 4, e no terceiro ponto é 1. Temos aí uma matriz, duas linhas e 3 colunas, onde ela nos dá os pontos, exatamente os pontos de um triângulo dentro do plano cartesiano. Bacana? Então, a gente compreende. As figuras geométricas podem ser delimitadas em um plano cartesiano. Vejamos agora, quando a gente tem uma figura, um triângulo aí que nós temos agora, dentro do plano cartesiano, na primeira figura ao lado, onde está, como nós fizemos na tela anterior, delimitado pelos pontos x1, y4, x4, y5, x3, y8. Beleza? Então está muito marcadinho. Se vocês verem os pontos ali de bolinha amarela, bem marcada no eixo do plano cartesiano. Agora, olha o que aconteceu. Ele estava exatamente nessa posição, eu deixei na posição que ele estava, e ele mudou de posição na figura 2, na figura que está ao lado direito. Aí o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu lá naquela matriz, onde eu tinha matriz 1, 4, 3, na primeira linha, 4, 5, 8, que ela me dava aquele triângulo. Passou a me dar o mesmo triângulo, mas em outra posição. Nós fizemos uma transação. E como que nós fizemos essa transação? Foi da seguinte forma, observe o seguinte, de 1 para 4, o que aconteceu? Aumentou 3. De 4 para 7, aumentou 7. De 4 para 7, aumentou 3, né? E de 3 para 6, aumentou 3 também. Então, o que nós fizemos? Na primeira linha, nós somamos 3 em todos. E na segunda linha, por quê? De 4 para 2, diminuiu 2. De 5 para 3, diminuiu 2. De 8 para 6, diminuiu 2. Então, na primeira linha, eu aumentei 3 nela toda. E diminuí 2, eu fiz uma transação. O que você não pode é diminuir na primeira linha apenas no primeiro ponto e não diminuir no segundo. Ou somar. Bacana? Então, nós fizemos aí uma transação. Basta você somar ou subtrair nas linhas, aí você está transladando. Foi transladado no mesmo primeiro quadrante. Nós estamos aí no primeiro quadrante do eixo coordenadas, né? Ele simplesmente transferiu, fez uma transação. Caiu um exercício desse na prova do Cefet, onde eu até resolvi essa prova do Cefet explicando isso para os meninos. Essa transação, rotação que a gente vai ver, a gente pode rodar os 4 quadrantes do plano cartesiano fazendo dessa forma. Como é que a gente faz? Vamos tentar levar esse triângulo agora para o outro lado agora. Para o outro lado do eixo coordenadas, vamos ver como é que a gente faz isso? Mas antes a gente ver a mudança de lado, o que nós fizemos na transação foi isso aí. Deixei aqui observando aquilo que eu contei no slide anterior,
Vamos conferir? Ah lá, nós tínhamos ali, ó, movemos 3 unidades à direita ao longo do eixo X. Somamos. Movemos 2 unidades para baixo ao longo do eixo Y. Então, o que aconteceu? Quando eu somei 3 no X, eu montei 3 para a direita. E quando eu subtraí 2, eu desci. Você pode ver que o ponto mais baixo está ali, é o 4, 2, na figura direita. Ele estava lá no 4, ele passou para 2 no eixo Y, tá vendo? Ele estava lá 1 e 4. Então, ele andou 3 casinhas para a direita e desceu 2 para baixo. É isso que acontece na translação. Acho que agora ficou bem entendido e bem explicado tudo o que aconteceu aí. Bacaninha? Vejamos agora como que a gente pode mudar de quadrante. Observe o diagrama abaixo. A figura sofreu uma reflexão. Esse aí agora chama reflexão em relação ao eixo Y, dando origem à figura, a linha. Olha, ele estava lá no primeiro quadrante, no segundo quadrante. Eu quero julgar ele para o primeiro, correto? O que eu fiz? Eu mantive as mesmas coordenadas do eixo Y e multipliquei por menos 1 a primeira linha, que é do eixo X. Então, ele mudou da parte negativa para a parte positiva. Eu multipliquei, ele estava na parte negativa, onde ali, ó, os X todos eram negativos, né? Olha lá, você pode ver no segundo quadrante, né? Ele está menos 2, 3 positivo. Correto? Menos 5, 2 positivo no Y. Menos 6 no X, 5 positivo. Menos 3. Aí o que eu fiz? Se eu multipliquei a primeira linha por menos 1, o que eu fiz? Eu tirei do segundo quadrante, que estava lá onde o X era negativo, passou para ser positivo. É a mesma figura, só que ela fez uma reflexão para o primeiro quadrante. Simples isso aí, né, gente? Só multiplicar por menos 1. Correto? Agora, professor, me pergunta, como é que eu faço para levar para o eixo Y? No terceiro quadrante, vocês já imaginaram isso? No terceiro quadrante, o Y vai ser positivo. O que eu tenho que fazer? Pensem, o que eu tenho que fazer com a segunda linha? Enquanto eu vou chegar lá, eu vou esperar vocês pensar, vou parar um pouquinho a aula, vocês pensam, depois vocês me respondam. Olha lá que bacana, vocês pensaram, eu tenho certeza que todo mundo acertou, né? Eu queria passar para o terceiro quadrante, onde todas as ordenadas eram y negativo, o x já estava negativo, não tinha problema, né? Eu só desci ela, que estava lá no segundo quadrante, para o terceiro, multiplicando a última linha, a outra segunda linha, por menos 1. Aí ficou assim, 2 menos 3, né? Menos 5, menos 2, menos 6, menos 5, menos 3, menos 6. Ela partiu do mesmo ponto que estava, só que com valores negativos, onde era 6, passou a ser menos 6, correto? Ela sofreu uma reflexão. Você pode ver que ela ficou ali, onde o ponto era de máximo, passou a ser mínimo, ficou menor, né? E houve uma reflexão nela aí, correto? Mas ela correspondeu, ficou menos 3, menos 2, né? Menos 3, menos 5, menos 3 e menos 6, está ali, ó, onde é menos 3 é menos 6. Então, você vê que era x menos 2, y menos 3, que é o ponto que tem ali. Então, aí nós estamos aí tranquilo, né? Correto? Ela sofreu uma reflexão aí. Acho que ficou bem claro isso para os senhores. Muito bem. A figura sofreu uma rotação de 180 graus no sentido anti-horário em torno da origem 00, dando origem à figura C. Olha só o que aconteceu. Eu estava no primeiro quadrante, multipliquei tanto a primeira linha como a segunda linha por menos 1 e me deu a figura C, na posição C. Menos 2, menos 6, é o X, está lá o ponto marcado. Menos 4, menos 6, está o ponto marcado. Menos 3, menos 4, está lá o pontinho marcado. Menos 6, menos 3. Então, essa figura estava aqui, ó, no plano. Ela sofreu uma rotação anti-horário e foi parar lá no terceiro quadrante. Bacana? E essa é uma rotação. Para fazer uma rotação, você multiplica tanto o eixo X
como o eixo y por menos 1. A matriz sempre vai ser 2 por alguma coisa, de duas linhas. E aí, pessoal, tem dois pontos, x e y. Quando tiver z, terceira dimensão, vai ter uma origem z. Mas aí é outra história, já é para nível superior, não é para ensino médio. Bacana? Vejamos agora mais um exemplo. Já visto agora, quando a gente faz rotação, translação e etc., a gente vai agora estudar sistema de equações lineares. Nós já vimos que a gente consegue ter um triângulo marcando 3 pontos dentro de uma matriz. E com aquilo ali a gente pode até calcular a área desse triângulo. Então nós vamos caminhar para esse ponto. Os documentos históricos comprovam que as antigas civilizações orientais, como a Babilônia e a chinesa, já trabalhavam com equações lineares. Já o interesse dos matemáticos ocidentais pelo tema aprofundou-se apenas no século XVII, a partir de um artigo do alemão Gottlob Leibniz, 1646 a 1716, que estabeleceu condições para associar sistemas de equações lineares em um determinante. Em 1858, o matemático inglês Arthur Gall, 1821 a 1895, notabilizou-se ao tratar de sistemas lineares representando em forma de matrizes os dados extraídos de sistema de equações. Do grego, o sistema sai significa junto, e esta permanecer junto, esta permanecer. Isso aí é o significado grego, né? No sistema grego. Sistema que matemática é o conjunto de equações que devem ser resolvidas ao mesmo tempo, ou seja, os resultados devem satisfazer simultaneamente. O sistema linear é formado por equações cujas incógnitas são elevadas a um expoente 1. Bacana? Então agora a gente vai tentar compreender sistemas, que nós aprendemos a fazer sistemas com duas variáveis. Então a gente vai relembrar isso e depois fazer com 3, 4 variáveis, quantas tiverem. É possível, através de os sistemas lineares usando matriz. A aplicação do sistema linear é fundamental na resolução de problemas que envolvem equações com muitas incógnitas. Problemas desse tipo se apresentam, por exemplo, na distribuição de energia elétrica, no gerenciamento das linhas de telecomunicações e na logística para transporte de mercadorias em uma região. O sistema simples 2 por 2 é aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Eu tenho uma equação ali, x mais y igual a 10, 2x menos y igual a 2. Como é que a gente faz? Como eu tenho ali já um x positivo ou negativo, eu somo os dois. Somando ali, ó, eu tenho x mais 2x, 3x, mais y menos y cortou, 10 mais 2, 12. 3x igual a 12, x é igual a 12 dividido por 3, x é 4. Eu vou na outra equação, substituo o 4, tenho 4 mais y igual a 10, y é igual a 10 menos 4, y igual a 6. Então, a solução é x4, y6, é o par ordenado que eu tenho. Nesse capítulo, avançaremos na teoria dos sistemas lineares e aprendemos a resolver sistemas 3 por 3 ou maiores. Vamos ver como é que a gente faz isso? Bacana, agora a coisa está ficando boa. As equações lineares podem vir de várias formas. Temos um exemplo aí, letra A. X mais y igual a 10 é uma equação linear nas incógnitas x e y. Letra B. 2x mais 3y menos z igual a 10 é uma equação linear nas incógnitas. Incógnita e variável é a mesma coisa, tá? X, y e z. X menos 5 mais z menos 4t igual a 0 é uma equação linear nas incógnitas x, y, z e t. 4x menos 3y é igual a x mais y mais 1. É uma equação linear também de incógnitas x e y. Só que a gente depois tem que aceitar somar x com x, y com y e deixá-la toda ajeitada. A discussão de um sistema linear, discutir um sistema significa descobrir para que valores dos parâmetros ele é possível e determinado, possível, indeterminado ou impossível. Então, a gente existe alguns parâmetros. Antes de a gente resolver, a gente pode descobrir isso, né? E como é que se descobre isso? A gente vai explicar todos os detalhes para os senhores. A discussão do sistema linear, né? Discutir um sistema significa descobrir para que valores os parâmetros é possível, determinado, sistema é indeterminado ou impossível. Para saber em que condições o sistema é possível e determinado, podemos calcular o determinante da matriz.
dos coeficientes do sistema. Ou seja, o sistema dado temos. Vamos lá, eu tenho um sistema 3x mais y igual a b. B seria um número qualquer, né? Ax mais 2y igual a 4. Beleza. O que acontece? Eu peguei todos os coeficientes das variáveis, certo? E coloquei no sistema. Esqueci a parte do número inteiro que não tem coeficiente de variável, que não tem uma incógnita. Então eu coloquei numa matriz ali, né? Deu a 3x3 e YA. Está lá 3 e 1 da primeira matriz, x e y na primeira linha, x e y na segunda linha, tá? 3 e 1, A e 2. Bacana? Beleza. Então, o que acontece? 3, eu pego a diagonal principal, que é o 3 e 2, e multiplico. 3 vezes 2 é igual a A. Né? 3 vezes 2 é 6. Então, a diagonal, o determinante disso é fazer a diagonal principal, 3 vezes 2, 6, menos a diagonal secundária, que é A vezes 1. Vocês já estão aprendendo. Então, nós sabemos que D é igual a 6. O determinante é 6 menos A. O sistema com A igual a 6, 3x mais y igual a B, 6 no lugar de A, eu escrevo 6x mais y igual a B. Descobri qual que é o valor que o A seria 6. Correto? Agora a gente vai tentar compreender alguns detalhes. Então, quando apareceu variável, é fácil descobrir qual é que está faltando a partir disso. E como é que você discute uma coisa? Aquele determinante pode ser igual a zero? Pensando nisso, vamos pensar nisso que eu estou falando. Quando a discussão agora se faz em cima dessa questão. Eu achei que o A, para que aquilo ali se anula, o A tem que ser 6. O determinante seria 6 menos A. Bacana. Se o A for 6, quando o A for diferente de 6, teremos um determinante diferente de zero. Aí podemos imaginar que o sistema é possível e determinado, independente do valor de B. Então, uma coisa é o seguinte, para que ele seja qualquer valor que seja B, para que ele seja possível, o determinante dos valores da matriz da parte variável tem que ser diferente de zero. No caso ali, se o nosso A for 6, ia dar 6 menos 6, que é zero. Então, não pode ser igual a 6. Então, para qualquer valor diferente de 6, aí é um sistema possível e determinado. Bacana? Então, um sistema, para ser possível e determinado, o determinante tem que ser diferente de zero. D diferente de zero. Entenderam? Então, essa equação, esse sistema com A igual a 6, ele não é possível. Bacana? Porque se você resolver ele, o determinante vai ser zero. Vai dar 2 vezes 3, 6 menos 6. Olha só que interessante esse aqui. 3x mais y igual a b, ax mais b igual é o mesmo sistema, né? Ax mais 2y igual a 4. Tá aí a matriz. Quando A for diferente de 6, temos D diferente de 0. Já discutimos isso. Podemos garantir que o sistema é possível e determinado, independente do valor de B. Logo, a discussão do sistema será: para A diferente de 6, temos sistema possível e determinado, para qualquer x pertencente aos reais. Para A igual a 6 e B igual a 2, teremos um sistema possível e indeterminado. Muito bem. Esse aqui é o detalhe, que vocês têm que prestar atenção. Para A igual a 6 e B igual a 2. Você vê que 2 é o coeficiente do y da segunda função, né? Muito bem. Temos um sistema possível e determinado. Para A igual a 6 e B diferente de 2, temos um sistema possível. Imagina se B fosse igual a 2, aí é a história que vocês vão entender daqui a pouco, na hora que a gente vai dar a solução disso aí. Tentem resolver esse sistema para mim com A igual a 6 e B igual a 2, para vocês verem onde é que vocês vão chegar. Essa é uma forma de se discutir um sistema, tá? Vejamos agora a resolução de um sistema de equações lineares com 3 variáveis. Nós temos aí o sistema 2x menos y mais z igual a 4. X mais y menos z igual a menos 4.
3x menos 2y menos z igual a menos 2. Eu vou pegar só a parte que tem as variáveis, eu vou esquecer do 4 menos 2 agora. Depois a gente vai usá-los, mas agora a gente tem que fazer o determinante disso. Do x, y, z, coloquei nas colunas ali de x. X, 2, 1 e 3. Do y, menos 1, 1 e 2. Do z, 1, menos 2, menos 1. Então, o primeiro passo é calcular o determinante. Vamos usar a regra de Cramer. E como é que a gente faz isso? A gente pega as duas primeiras colunas, coloquei a matriz, está ali, bonitinho. Aí, do lado dela, eu repeti as duas primeiras colunas. Vejam você, a primeira 2, 1 e 3, a outra segunda, menos 1, 1 e 2. Bacana. Vocês estão vendo os pontilhados de azul e um de amarelo? Os pontilhados de azul, que está nesse sentido, é chamado diagonal principal. E que está de amarelo, neste sentido, é diagonal secundária. Eu vou multiplicar as diagonais secundárias, somá-las e subtrair as diagonais secundárias. Como é que eu faço isso? Vamos começar uma por uma. A de primeira diagonal azul, que está aí nesse sentido assim, ó. 2 vezes 1, 2. Vezes menos 1, menos 2. Coloquei de verde ali entre parênteses. Quando der negativo, tiver menos envolvido, você sempre coloca em parênteses, porque a chance de você errar é zero. Né? Você vai acertar tudo. Então, coloquei menos 2. Depois eu tenho a segunda diagonal. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Multiplicado por 3, 2 vezes 3, 6. Coloquei ali mais 6, não tem sinal negativo envolvido, então não precisa nem botar parênteses. Mais a terceira diagonal. 1 vezes 1, 1 vezes menos 2, menos 2. Já coloquei parênteses de verde, porque tem um menos envolvido. Agora, vou subtrair das diagonais secundárias. Agora, como tem menos envolvido, vou colocar em parênteses. Menos, vamos pegar a primeira? A primeira é a última que está aqui do lado. Tem a primeira, segunda, depois a terceira. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1, menos 1, deu mais 1 positivo. Porque eu fui menos, coloquei entre parênteses 1. Sempre façam isso, que vocês não vão errar nunca. Menos a segunda diagonal. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 2, menos vezes menos mais, vai dar mais 8. Então, com menos, o 8 está ali. Menos, qual que deu a terceira? Vamos lá ver? 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Bacana. Agora eu multiplico os sinais se for preciso, e aí coloco menos 2, mais 6, mais vezes menos, menos 2, ali no verde. Vamos ver o amarelo? Menos 1 dá menos 1, dá menos 8, que menos vezes mais é menos 3. Multipliquei o sinal de todo mundo, agora eu somo. Menos 2, devo 2, tenho 6, tenho 4. Tenho 4, devo 2? Devo. Não, tem 4, tenho 2, tenho 2. Se eu tenho 2, devo 1, ficou 1 positivo. 1 positivo menos 8 dá? Tenho 1, devo 8, então devo 7. Menos 7, menos 3, menos 10. O determinante é diferente de zero. Posso continuar a resolver o exercício, pois o que não pode é ser zero aí. Bacana? Então, lembre-se disso. Vamos repetir. A gente pega a matriz, coloca no determinante, repete as duas primeiras colunas, depois faz a multiplicação das diagonais principais, somando elas, subtraindo as mesmas das diagonais secundárias. Se o resultado der qualquer número real diferente de zero, é possível resolver esse determinante. A gente vai continuar a resolver agora para saber aonde que a gente vai chegar. E qual que é o próximo passo? Vejamos então, senhores. Agora a gente pode continuar a resolver. A gente já sabe que o determinante principal ele é diferente de zero. Aí a gente vai fazer que agora a gente vai calcular o determinante de x. Qual que é o procedimento? Eu vou tirar a matriz está aí, a matriz original 2, 1, 1. 1, 1 menos 2. 3 menos 1, 1. Eu vou tirar agora todos os valores de x e vou colocar no lugar deles
aqueles valores que estão depois do sinal de igualdade, que são nossos valores constantes, vamos dizer assim, que não tem variável. Bacana? Então tá ali. Eu tenho 4, menos 4 e menos 2. Tanto do x, todos os valores que tem do x, eu vou colocar 4 na primeira linha, o menos 4 na segunda e menos 2 na segunda. Bacana? Vocês podem ver que ele está ali já do lado, sem o 2, 1 e 3. As outras vai continuar do mesmo jeito que está. Agora, para resolver, eu vou usar o mesmo procedimento. Repito as duas primeiras colunas. Está ali, 4 menos 4 menos 2, 1, 1 menos 2. Vou multiplicar as diagonais principais primeiro, somando. 4 vezes 1, 4 vezes menos 1, menos 4 coloquei de verde ali entre parênteses. Bacana? Vamos continuar. Vamos. Mais, que é a regra, menos 1 vezes menos 2, dá exatamente mais 2. Mais 2 vezes menos 2. Aí deu menos 4. Eu vou levar para lá menos 4. Mais, coloquei parênteses. Eu já avisei, quando tiver negativo, coloca em parênteses. Mais menos 4. Mais, vamos ver a terceira diagonal. 1 vezes menos 4 dá exatamente menos 4 vezes menos 2 dá exatamente mais 8. Vai para lá mais 8, fim de papo e acabou. Agora vou para as diagonais secundárias. Vou pegar a diagonal secundária, vê lá. Pegar a primeira. Menos 1 vezes menos 4 dá mais 4 vezes menos 1 deu menos 4. Então ficou menos 4. Coloquei de amarelo ali. Menos, vamos multiplicar a outra. 2 vezes menos 2 dá mais 4 vezes 4, 16. Coloquei 16 ali. Quando é positivo, não precisa escrever, né? Menos, vamos no terceiro. 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 continua menos 2. Então vai para lá menos 2. Menos 2. Agora, senhores, a gente vai fazer a multiplicação dos sinais. Ficou menos 4, mais vezes menos, menos 4, mais 8. Menos vezes menos, ficou mais 4, ali no amarelo já, né? Menos 16, que ficou mais vezes menos, menos 16. Menos vezes menos, mais 2. Agora é só fazer conta. Devo 4, devo 8, tenho 8, zerou. Tenho 4, devo 16. Eu tenho 4, devo 16. Devo só 12. Se eu devo 12, eu devo 2. Beleza. Se eu devo 12, tenho 2. Devo 10, deu menos 10 também. Agora eu pego esse menos 10 que deu aqui e vou dividir pelo valor determinante principal. Ficou menos 10, dividir por menos 10, que é igual a 1. Esse determinante aí de x é 1 e é maior que 0. Bacana, podemos continuar então. Vamos fazer o mesmo procedimento agora para calcular o de y. Para calcular o de y, a gente faz como é que a gente faz? A mesma coisa. Só que agora a gente vai colocar os valores que a gente tem das constantes, né, que é 4 menos 4 e menos 2, no lugar dos y. Ah, não, o x voltou a ser o que ele era. Está aí a matriz original, aí o x voltou, 2, 1 e 3. Sumi com os y. Os coeficientes do eixo y, né? Ficou no lugar dele, coloquei as constantes. 4 menos 4 e menos 2. 1 menos 2 e 2 são os valores de z. Repetir as duas colunas, 2, 1 e 3, 4, menos 4 e 2. Vou fazer a mesma coisa, senhores. Eu vou pegar e multiplicar as diagonais principais, somando elas, e subtrair das diagonais secundárias. Então, vamos lá. 2 vezes menos 4 dá exatamente menos 8 vezes menos 1, mais 8, coloquei ali de verde e acabou, fim de papo, Zé Fini. Vamos continuar? Vamos para a segunda diagonal principal. A segunda é 4 vezes menos 2, dá exatamente menos 8.
Menos 8 vezes 3 dá menos 24. Coloquei de verde ali, já que tem um sinal negativo, coloco entre parênteses menos 24. Mas, eu estou somando nas principais, a gente soma. Vou ter 1 vezes 1, 1 vezes menos 2, dá menos 2. Coloquei entre parênteses também pelo sinal mesmo. Ficou menos 2. Agora, eu vou subtrair, multiplicando as diagonais secundárias. Menos, vou multiplicar a primeira. 1 vezes 1, menos 1, dá menos 1 vezes 4, menos 4. Eu tenho colocando parênteses, porque já tem menos tudo todo lado ali. Menos 4. Menos 2 vezes menos 2, dá menos 4 vezes menos 2, dá exatamente mais 8. Aí não tem muito problema. Poderia ter colocado mais 8 parênteses. Mas quando for positivo, você pode colocar menos 8 direto. Vamos ver na terceira. Menos 1 vezes menos 4 dá menos 4, vezes 3 dá menos 12. Aí eu já tenho que colocar parênteses. Menos 12. Ajeito os sinais. 8 menos 24, mais vezes menos, menos 2, menos vezes menos, mais 4, menos 8, menos vezes menos, mais 2. Vamos ver? 8 menos 24 vai dar exatamente menos 16. Menos 16 menos 2 dá menos 18. Menos 18 menos 4 vai dar. Menos 18 menos dá menos 10. Eu fiz conta errada aí. Vamos repetir? 8 menos 24 dá menos 16. Menos 2 dá menos 18. Menos 18 menos 4 dá menos 14. Menos 14 menos 8 dá menos 22. Menos 22. Menos 22 mais 12 dá menos 10. Também deu menos 10, olha que bacana. Aí o determinante de y, eu vou pegar o menos 10, que é o determinante principal, e dividir pelo menos 10, que é o determinante que nós achamos aqui. Determinante é igual a 1, maior que 0. Bacana. Bom, podemos continuar. Agora vamos fazer o mesmo procedimento com z, para a gente achar o valor de z. Nós vamos usar agora o mesmo procedimento e calcular o valor de z. Nós vamos pegar toda a matriz principal, tirar os elementos de z, lá no lugar dos elementos de z, a gente vai colocar exatamente os 3 valores que nós temos constantes, que é 4 menos 4 e menos 2. Está lá colocado, o mesmo procedimento, repetir as 2 primeiras colunas e fazer a multiplicação das diagonais principais, subtraída das diagonais secundárias. Então, vamos fazer isso? 2 vezes 1, 2 vezes menos 2, menos 4, coloquei entre parênteses. Mais 4 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 4, né? Vezes menos 4, vamos repetir? Menos 1 vezes menos 4 dá mais 4 vezes 3, 12, coloquei 12 positivo. 4 vezes 1, 4 vezes menos 2, menos 8, mais menos 8. Vamos nas secundárias agora? 3 vezes 1, 3 vezes 4, 12. Mais menos 2 vai ficar direto, menos 12. 2 vezes 2, 2 vezes menos 4 dá mais 8 vezes 2. Vai dar mais 16. Então, vai para lá menos 16 já. A terceira, 2 vezes 1, menos 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, então já vai para lá menos 2. Subtraiu ali. Agora vamos separar os sinais. Deu menos 4, mais 12, menos 8, menos 12, menos 16, menos 2. Olha lá, o mais 4 com menos 8 dá menos 12. Com o primeiro 12 lá já eliminou. Eu tenho menos 12, menos 16 dá menos 28. Menos 28, menos 2 deu exatamente menos 30. A do determinante de z é igual ao quê? Menos 30, que é o valor desse que nós achamos de z, dividido pelo que determinante inicial que nós achamos, que deu menos 10. E de menos 30 por menos 10 vai dar mais 3. Achamos, então, as respostas dos nossos determinantes. X, Y e Z. Bacana? 1, 1 e 3. Simples assim. Dá trabalho? Pegue esse exercício, repitam ele. Vamos fazer mais um exemplo? Vocês vão compreender melhor. Mas a regra é essa, ela é muito simples, dá trabalho. Mas é a forma de resolver. Se cair na prova de concurso agora, uma
um sistema de equação com 3 variáveis, vocês vão resolver eles brincando, tá? Geralmente, esses tipos de sistema em concurso costuma cair dessa forma de problema. Vejamos lá. Esse aí é um problema tirado de um vestibular, eu não me lembro de qual faculdade, mas deve ser da Universidade Federal, né? Vejamos aqui, então. Uma empresa de transporte possui 3 tipos de caixa, A, B e C. A caixa para embalagem, né? Aquelas caixas de papelão, por exemplo. Cada caixa pode transportar simultaneamente 3 tipos de produto. Produto X, produto Y, produto Z, na quantidade descrita pela tabela embaixo. Está na tabela embaixo, ó. O X pode transportar 10 produto A, 6 produto B e 20 produto C. Bacana? Correto? O Y na caixa A transporta 5, o Z na 4. Né? Exatamente. A B, na caixa B, a gente pode transportar 6X, 3Y e 8Z. E na caixa C, a gente pode transportar 20X, ou 8Y, ou 16Z. Muito bem. Aí ele nos falou que, com base nessas informações, quantas caixas de cada tipo serão necessárias para transportar 590 unidades de X, 255 de Z e 480 de Y. Então, eu estou pensando aqui. Com a caixa A, se eu colocar lá que a condição que ela cabe é 10X, 5Y e 4Z. Né? Para me transportar na caixa A, 590 unidades, né? Eu tenho de X, eu tenho 10A mais 6B mais 20C é igual a 590. Na caixa, elemento X. Certo? O elemento X. Quer saber quanto que eu posso transportar? 590 unidades de X. Então, cabe na caixa X. O elemento X cabe 10 na caixa A, 6 na caixa B e 20 na caixa C. Agora, o elemento Y cabe 5 na caixa A, 3 na caixa B e 8 na caixa C. Então, 5A mais 3B mais 8C é igual a 255 elemento Y. 480Z. 480Z, eu tenho 4 caixas A, que só cabe 4 na caixa A, na caixa B cabe 8, na caixa C cabe 16. Então, eu tenho que transportar exatamente 4A mais 8B mais 16C para poder eu ter 480 elemento Y. Né? 480 elementos Z, que Y é 255. Muito bem. Então, está aí o nosso sistema montado dentro daquilo que o problema pediu. Aí eu já montei a matriz dele, né? Tá lá 10, eu esqueci de 590, 255, 480. Eu tenho 10, 5 e 4, 6, 3 e 8, 20, 8 e 16, que são os valores de coeficiente das variáveis. Vou repetir, né? As duas primeiras colunas, tá aí repetido. E aí tá lá 10, 5 e 4, 6, 3 e 8. E vou multiplicar as diagonais principais e as diagonais secundárias. Bacana? Então vamos lá. 10, 3, 6. Tá lá. Aqui está o contrário das cores, então isso não tem nenhum problema. As principais são as amarelas. 10 vezes 3 dá 30, vezes 16, 480, somado com 6 vezes 8, 6 vezes 8, 48 vezes 4, 192. 20 vezes 5 dá 200, vezes 8 dá 800. Vezes 4 dá 800. Depois vou subtrair da secundária, que é 16 vezes 5 vezes 6, que é 480, menos 10 vezes 64, que é 640, tudo menos, olha lá. E 240, que deu 2 vezes 3, 20 vezes 3, 60 vezes 4, 240. Somando aquilo tudo ali, eu achei igual a 112. 112 é diferente de zero, determinante bacana. Resolvida a nossa questão,
E agora a gente pode partir para o abraço para continuar resolvendo o mesmo sistema que fizemos anteriormente. Vejamos agora, a gente já calculou o determinante principal, né? A gente vai agora calcular os determinantes de cada um. No nosso caso aqui, eu vou calcular o determinante de A. A gente vai pegar a matriz está aí, vai pegar a primeira matriz principal, vai tirar todos os elementos que tem A, que é o 10, 5 e 4, e nele vai colocar os coeficientes fixos, que são os 590, 255, 480. São constantes, né? Aí colocamos no lugar dos As e repetimos 6, 3, 8, 28, 16. A regra básica, a gente repete as duas colunas e multiplica as diagonais principais, somando elas. Depois subtrair as multiplicações da diagonal secundária. Então temos lá 590 vezes 3 vezes 16, 28, 320. 23, 040, 6 vezes 8 vezes 480. 20 vezes 255 vezes 8 dá 40.800. Menos a secundária agora. A secundária vai ser 6 vezes 255 vezes 16 dá 24.480. 590 vezes 64, porque 8 vezes 8 é 64, multiplicado por 590, dá 37.760. Menos 20 vezes 3 dá 80 vezes 400, vai dar 480, né? É 28.800. Se a gente somar os positivos e subtrair os negativos, a gente vai conseguir o valor de 1.120. O que eu faço? Eu pego esse 1.120, divido pelo valor da diagonal principal e vou achar o valor de A. A é igual a 10. Olha só que bacana, hein? Se A é igual a 10, tá pronto, achamos o A. A gente vai usar o mesmo procedimento para achar agora o B, ok? Só que agora a gente vai continuar aplicando a regra. Bom, agora a gente vai fazer o mesmo procedimento com o B. O mesmo que nós fizemos com o A. Vejamos como é que fica? Então vamos lá. Pegamos a nossa matriz principal, tiramos o coeficiente lá do todo mundo que estava no B, saiu o 6, o 3 e o 8, no lugar dele entrou 590, 255, 480. Repetiu o 20, o 8, o 16 e repetimos as duas primeiras colunas. Vamos multiplicar os transversais, que é a secundária principal, e subtrair das secundárias, que são as multiplicações delas. Subtração das principais pela secundária. Então, vejamos, 15 vezes 255 vezes 16 é 40.800. 590 vezes 18 vezes 4 deu 18.880, né? Depois eu tenho 20 vezes 5 vezes 480. Deu para nós 48 mil. Bacana. Vamos pegar agora as amarelinhas, que são as secundárias. Deu 16 vezes 5 vezes 590, 20.400. Menos 10 vezes 80, dá 80 vezes 480, 38.400. Menos 20 vezes 255 vezes 4, deu 47.200. Somando os positivos, subtraindo os negativos, eu achei 1.680. Agora eu pego esse 1.680 e vou dividir por 112, que é o valor de B, né? Que vou achar o valor de B. Fazendo a divisão, B igual a 15, usamos o mesmo procedimento, já achamos o A, achamos o B, vamos fazer a mesma coisa para encontrarmos o valor de C. Vamos à luta, vamos procurar C. Tá lá, repeti tudo bonitinho, coloquei lá no lugar do C, eu tirei, coloquei 590, 255, 480, repeti as duas primeiras colunas, multipliquei o valor das primárias pela secundária, 10, 3, 480, 5, 255, 480, e aí fui fazendo, e agora nós temos aí, é só multiplicar as principais pela secundária, 10, 3, 480, bacana? Beleza? Então vamos fazendo lá. Vai dar exatamente 14.400, mais 6 vezes 255 vezes 4, 6.120. 590 vezes 5 vezes 8, 23.600, menos
14.400, que é 4 vezes 3, 12 vezes 590. Depois eu tenho 255 vezes 8 vezes 10, dá 20.400. Depois tem 480 vezes 5 vezes 6, menos 70, 7.080. Somando os positivos e subtraindo os negativos, eu cheguei no valor de 2.240. O total de saída é 2.240, dividido por 112, C é igual a 20. Bacaninha, esse exercício foi muito bacana, hein? Vejam que exercício bacaninha é esse, né? Encontre valores para os quais o sistema tem a solução única, tem infinitas soluções e não tem a solução nenhuma. Então a gente já sabe quais são as regras. Para que ele tenha solução, vamos ver. Primeiro vamos resolver o determinante principal dele, né? Separamos ali o determinante para a gente analisar isso. X é 1, 2 menos 3. 3 menos 1 é 5. Aí ajeitamos a equação 4. O coeficiente z é a ao quadrado menos 14, igual a mais 2. A mais 2 seria a constante dele, né? Aí o que nós podemos dizer? Vamos resolver, repetimos as duas primeiras colunas e fizemos a multiplicação das diagonais principais, pelas diagonais secundárias. Aí temos, né? 1 vezes menos 1 dá menos 1, que multiplica A2 menos 14. Então, eu coloquei menos A2 vezes 14, de branco aí, logo embaixo. Mais a outra multiplicação deu 40, que é 5 vezes 2, 10 vezes 4, 40, mais 40. A outra deu menos 9. 3 vezes 3, menos 9, coloquei menos 9. Aí, agora vamos multiplicar as diagonais secundárias subtraindo, né? 2 vezes 3 dá 6. Ficou 6 vezes A2 menos 14. Mas como é menos, já multipliquei por 6 lá, né? 6 vezes 2, 14, vai dar 6A2 menos 84. Ficou menos que multiplica 6A2 menos 84. Vai dar 5 na multiplicação, vai para lá menos 5. A outra deu mais 12, vem para cá menos 12. Agora, senhores, é só ajeitar o sinal e fazer as contas. Menos A2 mais 14 mais 40 menos 9, né? Fazendo a multiplicação dos sinais, menos 6A2 mais 84, menos 5 mais 12. Fazendo as continhas, somando os números com as letras, eu vou ter menos 7 ao quadrado mais 112. Muito bem. Ela vai ter uma única solução, certo? Se menos 7A2 mais 12, 112 for diferente de zero. Correto? Porque aquilo ali seria o determinante, o resultado determinante. Aquilo tem que ser diferente de zero. Porque o resultado determinante principal, a resposta é menos 7A2 mais 112, depois que eu fiz as multiplicações, fiz os sinais, cumpri todas as regras. Então, aquilo ali tem que ser maior que zero para ter uma solução, né? Não é isso que nós usamos a condição? Fazendo a continha, menos 7A2 diferente, menos 112, A2 diferente, 16. Porque vai ser menos 112 dividido por menos 7, A diferente de raiz 16, A diferente de mais ou menos 4. Aí agora nós temos que ver a condição de 4 e menos 4. O que acontece? Se ele for igual a 4, nós temos A2 menos 16 igual a 0. A2 igual a 16, A igual a 16. A igual a mais ou menos 4. A menos 4 é igual a 0. A igual a 4. A, quando for igual a 4, ele vai ter infinitas soluções. Só quando A for 4. Agora, quando for menos 4, gente, vai dar 0. Certo? Que vai ficar menos 7 vezes menos 16, vai dar menos 16 menos 112. Se você multiplicar lá, olha lá, não é menos 7A2 mais 102? Se eu colocar aquilo ali, quando for positivo, ainda tem a solução, mas quando for negativo, ele vai dar 0. Correto? Então, nós não teremos. Como mais positivo, tem fim de solução. Só se for só positivo. Mas se for negativo, ele não vai ter solução. Porque o determinante principal não pode ser igual a 0. Entendido isso aí? Depois vocês repetem isso para vocês entenderem o que eu estou falando. Está explicadinho e resolvidinho aí para vocês, ok? Agora nós temos um método para resolver sistema de equação que chama-se escalonamento de matrizes. Dizemos que uma matriz
está na forma escalonada reduzida quando ela satisfaz as seguintes condições. Todas as linhas nulas formadas inteiramente por zero aparecem abaixo das linhas não nulas. Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, mostrando mais vezes. Ela tem que terminar igual está aí o pivô dela lá. Ó. 1, 1, 1. Pivô seria a diagonal principal, ter tudo número 1. Todas as linhas nulas inteiramente por zero aparecerem abaixo da linha nula. O pivô de cada linha não nula é igual a 1. O pivô é um elemento não nulo de uma linha. Bacana? O pivô de cada linha não nula ocorre à direita do pivô da linha anterior. Você vê a linha anterior, você vê o 1 da segunda linha está à direita da linha anterior. O da terceira também está à direita da linha anterior. E a quarta, se uma coluna contém um pivô, então os seus outros elementos são iguais a zero. Então, todo elemento, você tem o pivô é aquele da diagonal principal. Os outros elementos têm que dar tudo zero. E a gente pode somar linha com linha, que a gente não altera o valor do determinante da matriz. E isso nos dá a condição de somar linha, multiplicar linha, tudo pelo mesmo valor. Certo? Não pode ser só um elemento, não. A linha toda. Tudo que você fizer na mesma linha, ele não vai alterar. E como é que a gente faz esse escalonamento? Vamos ver, vou explicar para vocês passo a passo. No escalonamento matriz, a gente vai definir o seguinte: as operações elementares sobre as linhas de uma matriz são trocar a posição de duas linhas. Multiplicar uma linha por um escalar diferente de zero. Porque senão, se você multiplicar por zero, vai anular. Você pode fazer isso tudo, vai ter que você faz com a linha toda. Somar uma linha da matriz com um múltiplo escalar de outra linha. Não tem problema nenhum, você não vai alterar. As operações elementares sobre as colunas de uma matriz são definidas de forma análoga, mas a multiplicação é feita à direita da matriz. Ah, professor, não estou entendendo. Eu vou fazer, vocês vão entender. Vamos resolver. Mas eu tenho que dar a parte teórica para vocês. Vamos lá? Passo a passo a gente vai entendendo isso. Daqui a pouco vocês vão compreender. Estou dando a informação e vamos aplicar tudo isso aí, tá? As operações, foi Gauss que criou isso, as operações elementares da linha são usadas na eliminação gaussiana, na eliminação de Gauss-Jordan, para reduzir a matriz de uma forma escalonada ou reduzida escalonada. Duas matrizes são linhas equivalentes se uma pode ser obtida da outra, por uma sequência de operações elementares por linhas. E a gente vai começar a fazer isso e é agora. Então vamos agora a toda aquela teoria que nós aplicamos aqui, que eu expliquei para os senhores, nós vamos aplicar aqui para resolver esse sistema pelo escalonamento de Gauss-Jordan. Temos o sistema x mais y mais z igual a 10. Então está ali 1, 1, 1, 10 lá fora. 2, 1, 4, 20 lá fora. X menos 1, x, 6 está lá fora. O meu objetivo é manter a diagonal 1, 1 e 1, deixar zero abaixo da diagonal e depois deixar zero acima da diagonal. Então, vamos lá. Primeiro procedimento que eu consegui enxergar é na linha 2. Se eu fizer a linha 2 menos duas vezes a linha 1, eu vou começar a zerar ali, aqui é 2. Porque a linha 1 é 1, 2 vezes 1, 2 vai dar 2 menos 2, 0. Já arranquei por ali. Também já posso adiantar na linha 3 menos a linha 1. Se eu fizer a linha 3 menos a linha 1, eu vou conseguir zerar a parte de baixo também. Bacana? Vamos fazer essas duas coisas? Então, vamos lá. Linha 2 menos a linha 1. Linha 2 menos a linha 1, no primeiro elemento, né? 2 menos 2 vezes 1, 0. Já virou 0 ali. Então, a linha 2 vai ficar assim. Agora, eu vou pegar, tem que fazer todos os elementos dela também, certo? Então, vou pegar a linha 2, que é 1, menos duas vezes a linha 1. 2, 1 menos 2, que é duas vezes a linha 1 dá 2, ficou 1 menos 2. Então, vai ficar menos 1 ali. Coloquei menos 1. Agora ficou 4 menos duas vezes a linha 1. 4 menos 2, linha 1. 4 vezes 2 vezes 1, 2. 4 menos 2, ficou 2 positivo. Agora tem lá, é o 20. Menos duas vezes a linha 1, não é isso? 20
menos 20, que é igual a zero. A linha 2 ficou daquele jeito. Como é que vai ficar a linha 3? A linha 3 eu vou fazer o seguinte. Vou diminuir a linha 1, né? Linha 3 menos a linha 1. 1 menos 1, 0. Já zerei mais um número ali. Menos 1, menos 2. 1 menos 1, 0. Já arrumei um 0 ali. E agora eu tenho, a linha 3 vai ficar 6 menos 10. 6 menos 10, menos 4. Agora tem que sumir com aquele menos 2 ali. Ó. A primeira coisa que eu vejo é ele em relação à linha 3 e a 2. Se eu pegar, subtrair menos 2, menos 2 multiplicar para a linha 1, vai ficar menos 2 mais 2, dá 0. Então eu vou fazer isso, a linha 3, menos 2 vezes a linha 2. Vou fazer na próxima tela essa conta. Vamos lá fazer? Então vamos fazer a continha que nós pegamos da tela anterior, né? Linha 3 é igual a linha 3 menos 2 vezes a linha 2. Então tá lá, repetir 1 e 1, 10. Então a linha 2 vai ficar repetir também 0, 1, menos 2 e 2 igual a 0. Agora a linha 3, eu tenho que mudar ela. Ela vai ser igual a linha 3 menos 2 vezes a linha 2. A linha 3 menos 2 vezes a linha 2. Então, vai marcar de 0, menos 2 vezes a linha 0, menos 2, 0, menos 0, 0. Depois, a linha 3, menos 2 vezes a linha 2. Vai ficar, a linha 3 é menos 2, e eu tenho menos 2 vezes menos 1, dá mais 2. Menos 2 mais 2, 0. Bacana. Aí depois eu tenho a linha 3, que é 0, menos 2 vezes a linha 2. Menos 2 vezes 2, dá menos 4. Ficou menos 4 ali. Depois eu tenho a linha 3, que é 0, menos 2 vezes a linha 2. 0 menos 2 vezes 2 dá menos 4. Está ali. Agora eu tenho que zerar aquele, deixar aquele menos 4 igual a 1, que é o objetivo meu, deixar a diagonal igual a 1. Então o que eu faço? Eu divido por menos 4 toda a linha 3, repetir a linha 1, a linha 2, vou dividir por menos 1 quarto. Vai ficar 0. 0 dividido por menos 1 quarto é 0. 0 dividido por menos 1 quarto é 0. E menos 1 quarto dividido por menos 1 quarto vai dar igual a 1. Bacana? Beleza, né? Feito isso, eu tenho essa matriz. Agora, o meu objetivo é zerar a parte da direita e ainda deixar a diagonal igual a 1. Vamos continuar escalonando para ver o que a gente pode chegar. Continuando o nosso escalonamento, a gente está fazendo o seguinte. A gente vai fazer a linha 2 menos 2 vezes a linha 3. Fazendo isso, eu vou ter a linha 2 menos 2 vezes a linha 3. A linha 2 vai ser isto. Então, vai ser 0 menos 2 vezes 0, 0. Continua lá. Menos 1 vezes 2, 0. Ficou menos 1 do mesmo jeito. A linha 2 continuou menos 1 no meio. Depois eu tenho 2 menos 2 vezes 1, vai ficar 0. Já temos um 0 ali. Bacana? E fizemos a mesma coisa do lado de fora, né? Ficamos tendo a linha 2, que é 0, menos 2 vezes 1. Ficou menos 2. Bacana. Agora, eu tenho que eliminar isso aí, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar isso aí e diminuir da L1 menos a L3. Se eu fizer L1 menos L3, o que eu vou ter? 1 menos 0, continua 1. 1 menos 0, continua 1. 1 menos 1, continuou 0. E 10 menos 1 ficou sendo 9. Bacana? Aí nós temos agora a nossa matriz, onde a gente agora vai tentar anular alguns números aí e fazer tudo ficar dentro da regra que nós precisamos. A parte de cima toda 0 também e toda diagonal igual a 1. Agora já está começando a chegar onde a gente precisa. Né? O objetivo nosso é fazer agora, fazer a L1 mais a L2, já vou colocar um 0 a mais ali. Que aí eu vou prestar atenção, não tem menos 1 ali? Se eu somar com 1, já fica 0 na L1 somado com a L2. A L1 vai ser isso, né? Então vai ficar 1 mais 0, continua 1. 1 mais menos 1, ficou 0, olha que bacana, né? 0 somado com 0 é 0, correto? Agora eu estou somando L1 com L2, tem que somar lá fora também, né? 9 mais menos 2 vai ficar 7.
Olha que bacana, ficou 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. Agora, gente, é só multiplicar a segunda linha por menos 1 e está tudo resolvido, né? Não é isso? Aí ficou tudo 0, só falta deixar 1 na diagonal. Vamos fazer isso então, para ficar bacana? L2 vezes menos 1. Chegamos no nosso objetivo, escalonamos até ficar 0 na parte de cima, nas 3, na parte de baixo, as 3 também, e 1 na diagonal. Agora eu já tenho a resposta. X é da primeira linha, 7. Y da segunda linha, 2. E Z da terceira linha, igual a 1. Resolvido o nosso sistema por escalonamento, é o método de Gauss-Jordan. Dá um pouquinho de trabalho, tem que pensar muito, mas se vocês têm um exemplo completo para vocês fazer isso e chegar até o final, tá? Qualquer dúvida, vai lá nos comentários que eu esclareço. Vamos continuar a nossa aula aqui, que está ficando boa. Agora, gente, vocês vão aplicar todo o conhecimento que eu expliquei para vocês, né? Vocês vão classificar e resolver os sistemas lineares abaixo. Resolvam todos eles pelo método daquela de repetição das matrizes e também pelo método de Gauss, de escalonamento de Gauss, tá? Tentem fazer os dois, dá trabalho, dá, mas para aprender tem que ser dessa forma. Qualquer dúvida, estarei lá, mas dá para você fazer o sistema todos, tá? Vamos lá, vamos treinar? Esse é um desafio que eu deixei para vocês. Se vocês têm 4 variáveis aí, é o desafio. É o mesmo procedimento, mesmo sistema, tá? Escalonamento é o melhor caminho para resolver isso. Bacana? Então vamos lá, vamos tentar, viu? Esse exercício caiu na prova do Enem de 2012. O aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4 e que poderia calcular as médias anuais dessa disciplina usando o produto de matrizes. Todas as provas possuem o mesmo peso e a tabela que ele conseguiu está à mostra aí. Matemática, português, geografia e história. Lembra aquele negócio das caixas lá? Ele é semelhante. Tenta resolver aí dessa forma para gente, tá? Bacana? Chama lá MPG, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Bom, vocês vão entender como montar. Aquele exemplo lá dá para vocês apreciar isso aí. Bom, já que vocês tentaram resolver, eu vou dar umas dicas para vocês aqui, tá? A média aritmética é calculada somando todos os valores, dividido pelo número de valores. Assim, o aluno deverá somar as notas dos 4 bimestres, dividir o resultado por 4 e multiplicar cada nota por um 4 e somar todos os resultados. Usando matriz, podemos chegar ao mesmo resultado, fazendo uma multiplicação de matriz. Entretanto, devemos lembrar que só é possível multiplicar matriz quando o número de colunas de uma é igual ao número de linhas da outra. Como a matriz das notas tem 4 colunas, a matriz que iremos multiplicar deverá ter 4 linhas. Dessa forma, devemos multiplicar pela matriz coluna. Ok? Uma dica aqui para esse exercício aqui, que é bem semelhante ao que nós fizemos, né? O Roberto gosta de fazer caminhadas em uma pista próxima à sua casa. Ao longo da pista existe uma lanchonete, um posto médico e uma banca de revista. Fazendo o mesmo caminho diariamente, Roberto constatou que a lanchonete e uma banca de revistas, passando pelo posto médico, caminhou 1.000 passos. Do posto médico à lanchonete, passando pela banca de revista, caminhou 800 passos. E da banca de revista ao posto médico, passando pela lanchonete, caminhou 700 passos. Considerando que cada um dos passos de Roberto mede 80 centímetros, qual é o comprimento da pista? Eu vou resolver esse problema para vocês entenderem como é que a gente equaciona realmente isso aí. Mais um exemplo para vocês ficarem aí. Depois vocês repitam ele e treinam, tá? Bom, eu chamei as distâncias de pontos, né? De A até B de X, de B até C de Y e de C até A, que são 3 pontos, né? De Z. Então, o que ele falou? De X mais Y ele andou 1.000 passos. Então, X mais Y é 1.000. De Y mais Z ele andou 800, de Z mais X ele andou 700. Eu quero saber quanto que vale essas distâncias X, Y, Z.
né? Y com a distância toda que percorreu, desse tanta distância que ela andou. Então, ele falou que y é igual a 1.000 menos x. Posso tirar dessa equação. Y mais z é igual a 800. X mais z é 7, z mais x é 700. Então, eu posso substituir o valor de y na segunda equação, onde é y, eu coloco 1.000 menos x. 1.000 menos x mais z é igual a 800. Z mais x é 700. Multiplica isso por menos 1, porque aí eu vou ter um sistema de equação onde eu vou anular o z. Cortou o z com z, né? Ficou 1.000, x menos x menos x menos 2x igual a 100. Menos 2x é igual a 100 menos 1.000, porque o 1.000 está somando, vai para o lado subtraindo. Menos 2x é igual a menos 900, dividindo tudo pelos 2, x é 450 passos. Gente, agora é só substituir nas outras equações. Y é 1.000 menos 450, que é x, né? Y é igual a 1.000 menos 450, que é 550. E o z é 700 menos x. 700 menos 450. Z é 250 passos, somando 450 com 550 com 250, ele deu 1.250 passos. O cara falou que ele tem 80 centímetros cada passo. Vezes 1.250, vai dar 100.000 centímetros, que corresponde a 1.000 metros, que é igual a 1 quilômetro que o cara andou. Bacana? Simplesinho de resolver. Resolveu o sistema antigo, não precisou nem colocar matriz nisso aí. Bom, agora tem o seguinte, olha o probleminha, que eu vou dar uma dica e o resto vocês vão resolver, tá? Tenho 156 moedas que pesam ao todo meio quilo e totalizam R$34. Então, tem 156 moedas, pesa meio quilo e dá R$34. Sabendo que dentre elas há as de R$1, que pesam 10 gramas, as de 150 centavos, que pesam 8 gramas cada, as de 10 centavos, que pesam 2 gramas cada. Quantas são as moedas de cada tipo? Quero saber quanto que é de X, de Y, Z. Vou chamar cada uma de R$1, né? A de 50 centavos e a de Z. Muito bem. Ele falou que todas as moedas são X mais Y mais Z, dá 156 moedas. Bacana, nos ajudou muito isso. Depois ele falou de 10 centavos vezes X. É de 10 gramas vezes X, né? Mais a de 8 gramas vezes Y, mais a de 2 gramas, que é a Z, dá um total de 500 quilos. Poderia ser assim, tá certo? Depois ele falou o seguinte, que eu tenho a de R$1, que é X, 0,5 que eu chamei de Y, que é 50 centavos, né? E a Z, que é de 10 centavos, que 10 centavos é 0,1, né? Dá 34. Vou multiplicar tudo por menos 1. E aí eu terei a equação todas completas aí. X mais Y é 156, 10x mais 2y mais 2z igual a 500 gramas, e multiplicando por menos 10, eu vou ter 10x menos 5y mais z igual a 340. Aí tem um sistema pronto, só montar, e vocês é que vão resolver esse sistema para mim, tá? Aquele método que eu ensinei para os senhores, repete e tal. Agora vocês vão pegar, tirar, arrumar o determinante de x. Primeiro calcular o determinante principal, depois tirar o de x, colocar os valores, tirar o de y, colocar os valores, e o dizer igual eu ensinei em 2 exemplos aí. Bacana? Então vamos lá. Qualquer dúvida estarei à disposição nos comentários. Agora tem 2 exercícios bem bacana, um é do ITA, e agora vocês vão ver aqui, ó, uma mesa de uma lanchonete, o consumo de 3 sanduíches, 7 xícaras de café e um pedaço de torta totalizou R$31,50. Então, chama um de X ou de Y ou de Z, tá? Né? E outra mesa, o consumo de 4 sanduíches, 10 xícaras, café, um pedaço de torta totalizou R$42. Então, o consumo de um sanduíche, uma xícara, um café e um pedaço de torta totaliza o valor de quanto? Simplesinho, sistemazinho simples para resolver, tá? Um comerciante varejista comprou 80 calças de 2 tamanhos diferentes, pequeno e médio, gastando 4.300. X e Y aí, cada calça de um tamanho custou R$50, e cada calça do tamanho médio, do tamanho pequeno do médio, custou R$60, né?
Quais são os tamanhos pequeno e médio, respectivamente, ele comprou? Quantas calças ele comprou de cada tamanho? Pensem aí, aplique a matriz e a gente aguarda os senhores nos comentários, ok?